Fala galera, vamos estudar agora um assunto importante da geometria plana, Teorema de Pitágoras. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto de 90 graus. Em um triângulo retângulo tens a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é esse ângulo aqui de 90 graus, e os catetos, que são os outros dois lados do triângulo, que chamei aqui de cateto B e cateto C. Observando esse triângulo, o ângulo de 90 graus está aqui, e esse lado oposto ao ângulo de 90 é o maior lado, que nós chamamos de hipotenusa. Assim como os outros dois catetos, posso chamar aqui de B e de C. Então, para fazer o Teorema de Pitágoras, será necessário elevar todos os lados ao quadrado. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras afirma que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então, esse maior lado será composto pelo quadrado de cada lado aqui. Então, ou seja, se eu pegar A ao quadrado, aqui eu tenho C ao quadrado e B ao quadrado. Se juntar esses dois, vai resultar na hipotenusa, que é representado por A ao quadrado. Por isso que o Teorema de Pitágoras ficou A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que nós dizemos que é o quadrado do comprimento da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Tenho aqui um triângulo retângulo, ABC, em que A representa a hipotenusa, já que ele é o maior lado, e aqui eu tenho os outros dois catetos. Observe que nesse lado foi atribuído 3. Nesse outro lado foi atribuído 4. E quero encontrar o valor da hipotenusa. Se eu já sei que a fórmula para calcular os catetos ou a hipotenusa é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lembrando que A representa a hipotenusa e B e C representam os catetos. Então, aqui eu tenho o valor de B e de C. Então, A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16, porque 4 vezes 4 dá 16, mais 3 vezes 3, que dá 9, somando 16 mais 9, vai dar 25. Você já aprendeu que esse expoente, quando passa para lá, transforma em raiz quadrada. E a raiz de 25 é 5. E aí eu tenho um triângulo 3, 4 e 5, que chamamos de triângulo pitagórico. Sempre que houver uma proporção desses lados, ele vai ser um triângulo pitagórico. Por exemplo, se multiplicar esse lado aqui por 2, esse lado aqui por 2, esse lado aqui por 2, ele continua sendo um triângulo pitagórico. Quer ver? A hipotenusa vai ficar 10, o cateto vai ficar 8 e o outro cateto vai ficar 6. Aplicando na fórmula do Teorema de Pitágoras, vai ficar da seguinte forma: A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A ao quadrado dá 64 mais 36, que somando vai dar raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. E aí você pode multiplicar por 3, por 4, que vai ser sempre um triângulo pitagórico. E aí você pode fazer por dedução. Exemplo 1 sobre Teorema de Pitágoras. Então, tem aqui na letra A um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo aqui de 90 graus, que chamamos de ângulo reto. A hipotenusa é sempre o lado oposto a esse ângulo e os outros lados são chamados de cateto.
Então, nesse caso, a hipotenusa vai ser representada por A e o cateto B e o cateto C. A hipotenusa será representada por A e os catetos representados por B e C. Então, tem aqui catetos e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, a hipotenusa, que eu vou chamar de A, representada por X, tem aqui o cateto B e o cateto C. Isso não irá influenciar. Jogando lá na fórmula do Teorema de Pitágoras, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Observe que substituir lá na fórmula, no lugar de A por x, que foi a incógnita utilizada aqui no triângulo, B por 9 e C por 12. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que vai dar 81. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. X ao quadrado é igual a 81 mais 144, que vai dar 225. Esse expoente transforma em raiz, e a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Já na letra B, eu tenho aqui um ângulo de 90, então a hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo, que vou chamar de A. Aqui eu tenho um cateto B, aqui eu tenho um cateto C. Aplicando na mesma fórmula do Teorema de Pitágoras, já que trata-se de um triângulo retângulo. Se eu quero descobrir os catetos ou a hipotenusa, utiliza-se o Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? X. X ao quadrado. 6 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, e o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 vezes 6, já que está ao quadrado, vai dar 36. 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 vai dar 100. Esse expoente transforma em raiz, x é igual a raiz de 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Na letra C, eu tenho aqui um retângulo, porém ele deu a diagonal desse retângulo. Tenho aqui um cateto e outro cateto. Lembrando que essa diagonal é o maior lado, então esse maior lado está oposto ao ângulo 90 e ele é chamado de hipotenusa e vai ser representado por A. Assim como aqui eu posso chamar de B, cateto B e cateto C. Aplicando-se na fórmula do Teorema de Pitágoras, vou substituir agora, no lugar do A por 6, já que é a hipotenusa, cateto x ao quadrado mais raiz de 11 ao quadrado. Anteriormente, na letra A e B, foi para encontrar o valor da hipotenusa. Na letra C, é para encontrar o valor de um dos catetos. 6 ao quadrado dá 36, igual a x ao quadrado. Se eu tenho uma raiz de 11 com expoente elevado ao expoente 2, posso cortar o índice da raiz com esse expoente e vai sobrar 11. Se esse número 11 está positivo, passa para lá negativo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 36 menos 11. 36 menos 11 vai dar 25. E a raiz de 25 é igual a 5. Na letra D, eu tenho aqui um ângulo de 90. A hipotenusa é o lado oposto, representado pela letra A, que aqui equivale a 12. E aqui eu tenho o cateto B e o cateto C. Aplicando-se na fórmula do Teorema de Pitágoras, vai ficar 12 ao quadrado, bx ao quadrado e c, que é 8. 12 ao quadrado dá 144, que é o 12 vezes 12, igual a x ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Passando 64 para o outro membro, altera o sinal. Então, x ao quadrado é igual a 144 menos 64. 144 menos 64 vai dar x ao quadrado igual a 80. Esse expoente transforma em raiz. Transformando
o expoente em raiz vai ficar raiz de 80. E nesse caso será necessário fatorar essa raiz, ou decompor. Decompondo, vai ficar 80 por 2, 40, 40 por 2, 20, 20 por 2, 10, 10 por 2, 5, 5 por 5, 1. Lembra quando chega no 1, para. Isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Então, x é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. X é igual, posso cortar, o índice cai fora. Posso cortar com o índice cai fora. Raiz de 5, x é igual a 4 raiz de 5. Questão Enem 2006. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus, de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a. Então, analisando essa figura, já dá para perceber que essa figura é um triângulo nessa região aqui do corrimão. Se nessa figura aqui representa um triângulo e essa distância aqui é o corrimão, observe que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus representa a hipotenusa. Então, essa parte representa a hipotenusa. Aqui são os catetos, que eu posso chamar cateto B e cateto C. Então, aqui 90. E aqui eu posso somar cada um para encontrar o valor total desse lado. Então, tem aqui 24 vezes 5, ou você pode sair somando. Mas eu posso já calcular aqui 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai dar 120 centímetros. Eu quero saber, com base nesses dados, qual o valor do corrimão aqui, por enquanto na questão. Então, aplicando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo, aqui eu tenho x ao quadrado, que representa aqui esse corrimão, b 90 ao quadrado e c 120 ao quadrado. X ao quadrado é igual, só lembrar, 9 vezes 9, você sabe que fica bem mais simples, dá 81, então aqui vai ficar 8.100. 120 ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. Acrescentando os dois zeros, vai dar 14.400. 8.100 mais 14.400 a 22.500. Vai ficar igual a 22.500. Passando esse expoente para lá, transforma em raiz. Então, a raiz de 22.500 é igual a 150. Nesse caso, centímetros. Encontrei o valor do corrimão. Porém, a questão quer saber o comprimento total do corrimão. Lembrando que o corrimão, olha, ele começa aqui e finaliza aqui nessa parte. Então, o comprimento total vai ser 150 mais 30 mais 30, que vai dar 210 centímetros ou, transformando em metros, 2,1 metros. É só dividir por 100. Alternativa, letra D. Vamos para uma questão do Enem 2019. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 18 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Analisando a questão, você percebe que ele quer saber o valor da medida do segmento AE, que é esse aqui. Então, posso muito bem construir uma reta imaginária aqui, completando o retângulo, e vai formar um ângulo de 90 graus.
Sabendo que, se esse lado todo mede 18 e até aqui mede 12, isso quer dizer que para completar 18, está faltando quanto? 18 menos 12, faltam 6. Assim como esse lado aqui desse segmento é o mesmo do segmento BC, já que ele é um retângulo. Então, aqui também vai valer 12. E quero achar o valor do segmento AE, que vou chamar de x. Olhando-se agora essa estrutura aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Tem aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo 90 representa x, que é a hipotenusa. Então, pela fórmula do Teorema de Pitágoras, a ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma de cada quadrado. Então, substituindo, vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu atribuí o 6 sendo b e atribuí o 6 sendo 12. 6 elevado ao quadrado vai dar 36. 12 elevado ao quadrado vai dar 144. 144 mais 36 vai dar 180. E esse expoente, quando eu passo para lá, transforma em raiz quadrada. E a raiz quadrada de 180, você terá que decompor o 180. 180 dividido por 2 vai dar 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Ou seja, dentro da raiz, no lugar de 180 vai ficar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, porque se repetem duas vezes, vezes 5. Expoente igual ao índice, você já sabe que corta e cai fora. Corta e o número cai fora. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 5, alternativa D.